Os irmãos que construíram a Ford e declararam guerra ao rei de Detroit. Ele nasceu em poeira de oficina, cheiro de óleo quente e ferro polido. E por muito tempo ninguém disse seu nome em voz alta. Foram dois, não um, e vieram de Niles, uma cidade pequena onde o inverno mordia os pés e a pobreza ensinava silêncio. John e Horace Dodge cresceram como quem aprende a respirar fumaça de caldeiraria, mãos marcadas por lima e torno, olhos treinados para medir folgas invisíveis que decidiriam se um pistão cantaria suave ou explodiria um motor. Na infância andavam descalços, no ofício caminharam com botas pesadas e na vida carregaram um orgulho simples e duro. Quando a família cambaleou, eles se aproximaram como parceiros e não como rivais, e essa parceria moldaria a espinha metálica de uma indústria que ainda aprendia a andar. Quando deixaram Niles para perseguir trabalho, levaram apenas a coragem que se leva nos bolsos fundos. Em Detroit, o calor da forja dava de frente com o frio do lago, e havia sempre alguém contratando quem suportasse a carga. John entrou primeiro numa casa de caldeiras, semana longa, pulmões curtos, mas salário que pagava pão. A doença chegou com a fumaça e o excesso. A tuberculose drenou forças e deixou marcas que ele tentaria entorpecer depois. Horace o acompanhou no labirinto de máquinas, cuidou do irmão, aprendeu mais rápido do que a pressa da cidade e juntas absorveram uma escola de precisão com nomes que a história não apaga. O padrão que guiaria suas vidas não foi inventado por eles, mas eles o elevaram. A cada micrômetro bem medido, aprendiam que reputação é uma peça feita sem rebarba. Eles cruzaram a fronteira, trabalharam no Canadá com máquinas de imprimir, conheceram ferramentas especiais, dominaram aço e ferro com a calma de quem entende matéria. Horace inventou uma esfera de bicicleta que rodava com menos atrito e menos poeira, e com isso descobriram que ideia boa não pede licença. Montaram uma fábrica de bicicletas com um parceiro de vendas que tinha lábia e estrada, cresceram enquanto a febre das bikes crescia, e quando o mercado inchou demais para seguir lucrando, fizeram o que operadores frios fazem nas mesas de corte. Venderam suas cotas, guardaram capital e abriram em 1900 a oficina que levaria um nome simples e afiado. Dodge Brothers soava como carimbo de qualidade antes mesmo de existir, e eles trataram de honrar o som. Na nova oficina, tornos alinhados, serras afinadas, 12 homens escolhidos a dedo e uma regra que não se escrevia na parede: nada sai daqui com folga. Em poucos meses, a cidade entendeu que era ali que se fazia peça que não quebra e ajuste que não canta. O dinheiro dos pequenos clientes entrava lento, atrasos que irritavam, mas o boca a boca já puxava encomendas maiores. Quando a indústria engatou a primeira marcha, os Dodges já tinham o ouvido no motor. Eles vieram do barco e do vapor, mas sabiam ler as placas de uma estrada nascente. O automóvel sussurrava promessas e eles afinavam o ouvido para esse som. Antes do grande encontro, a oficina provou ser capaz de fabricar mais do que engrenagens. Forneceu peças para quem ousava montar carros no início do século. Aproximou-se de gente que arriscava reputação numa máquina barulhenta que assustava cavalos nas esquinas. Trabalharam para a Oldsmobile e viram o Curved Dash vender em números inéditos. Aprenderam o que o mercado pedia, perceberam o limite entre custo e confiança. Cada lote entregue devolvia feedback em estrada batida e poeira. Cada falha corrigida fazia do próximo lote um degrau de qualidade. A escala chamava por gente que sabia somar precisão com repetição, e os Dodges eram obcecados por repetir acerto. Então Henry Ford bateu a porta. Ele tinha falhado 2 vezes tentando erguer sua empresa, mas não lhe faltava visão, apenas uma base que não rachasse. Precisava de quem entregasse conjuntos completos com tolerância cirúrgica. Precisava de quem fizesse de cada peça uma promessa cumprida. Quando Ford viu a disciplina da oficina, quando percebeu que ali o aço se curvava ao desejo de qualidade, fez sua proposta. Era risco para ambos. Ford tinha mais sonhos do que caixa e mais urgência do que crédito, e os Dodges tinham mais ambição do que medo e mais confiança do que tempo. O acordo foi traçado, 650 conjuntos seriam entregues a um preço que parecia justo, e na prática a oficina virou o coração que batia dentro de um corpo ainda sem nome famoso. O dinheiro nem sempre chegava no prazo. Ford atrasava pagamentos, o fio entre fornecedor e montador esticava, o atrito na relação aumentava. Houve ameaça de cortar o elo e vender as máquinas.
Houve silêncio tenso no chão de fábrica e houve também frieza estratégica. Em vez de explodir a ponte, John e Horace ofereceram uma saída que parecia ousadia e cálculo ao mesmo tempo. Receberiam o que lhes deviam e tomaram participação acionária. 10% da empresa que ainda não era gigante, mas que tinha uma trajetória traçada na cabeça do seu fundador. Se desse errado, herdariam o que existia. Se desse certo, colheriam dividendos de uma revolução. Ford resistiu, Ford cedeu e aquela porcentagem viraria um multiplicador do destino de todos. A parceria deu números e deu fama. A linha móvel de montagem que Ford aperfeiçoou com plataformas e esteiras empurrou o tempo para fora da fábrica e trouxe a escala para dentro dela. O modelo T chegou com a promessa de colocar o automóvel na rua comum, e por trás do preço acessível estavam peças que não pediam conversa com o mecânico todos os domingos. Cada Dodge entregue para Ford significava menos ruído na montagem, mais velocidade na saída, mais carros no pátio, mais gente dirigindo onde antes se andava a pé. A reputação de precisão fez a oficina inflar 5.000 trabalhadores e uma cidade que aprendia a medir sucesso em unidades por minuto. No entanto, fama não compra cadeira na mesa da elite de Detroit quando o costume se ofende com a origem. John e Horace não posavam como aristocratas. Saíam com os próprios funcionários, festejavam em bares que não ficavam no quarteirão dos clubes tradicionais. Bebiam demais algumas vezes, brigavam quando provocados e riam alto quando venciam. Houve portas que se fecharam. Houve um clube prestigioso que negou o nome de Horace. Ele respondeu como um homem que sabe construir do zero. Comprou um terreno vizinho, ergueu um campo de golfe particular e levantou uma casa grande que olhava para a recusa com janelas de ironia. O recado estava dado. Quem havia sido menino pobre em Niles agora podia desenhar mapas sociais com dinheiro próprio. Mas parceria com homem de ambição é estrada com curvas. Ford queria controle absoluto sobre a própria obra, e os Dodge queriam respeito por sua contribuição. Eles opinavam sobre melhorias, sugeriam reforços, defendiam soluções técnicas que fariam do produto um melhor produto. Nem sempre foram ouvidos. O atrito não era apenas sobre peça, era sobre autonomia. Quando o risco de dependência ficou grande demais, John saiu da cadeira de vice-presidente, guardou a experiência e planejou o próximo salto. O tempo de fornecer apenas para outro tinha chegado ao fim. Em 1914, os irmãos anunciaram a própria marca. Dodge Brothers Motor Company soava agora como destino. O primeiro modelo saiu com estrutura de aço integral, 4 cilindros que entregavam mais potência do que o carro que dominava a rua, faróis elétricos, 12 volts quando a concorrência ainda tateava, velocímetro no painel, como quem diz ao motorista que a velocidade é um dado e não um palpite. A cidade apareceu para ver, milhares de pessoas rodearam a novidade, e a pergunta se repetiu em gargantas discretas. Por que é mais caro que o modelo T? Horace não se curvou na resposta. O preço estava onde estava, porque a qualidade mora mais alto, e porque os donos de Ford um dia entenderiam que queriam outra coisa. A frase virou farol, a marca escalou posições, e em poucos anos a Dodge era a segunda força no mercado que cresceu sobre o som da primeira. A mesma participação que os fizera ricos agora criava conflito. Ford passou a segurar dividendos para financiar expansão, salários aumentados para reter gente e preço do modelo T rebaixado para esmagar concorrentes. Estratégia do fundador, custo para os acionistas. Para os Dodge, esse dinheiro retido significava muito mais do que números. Era munição para a própria fábrica, era independência frente ao mercado, era o direito de colher o que foi plantado. Eles processaram Henry Ford e venceram depois de anos de batalha. Receberam a pilha de dividendos atrasados e retomaram o fluxo do que lhes cabia. A relação estava ferida de morte. Ford comprou a parte dos Dodge por uma soma colossal, e aquele investimento inicial de $10.000 se multiplicou em dezenas de vezes, transformando o risco em patrimônio de família. Enquanto os números cresciam, a marca Dodge construía uma reputação útil e orgânica. Carros que falavam por si, slogans curtos, confiança que não precisava de cartaz. O exército usou veículos Dodge em território hostil. A robustez ganhou manchetes. Contratos de guerra amorteceram o impacto do consumo civil e o nome ficou amarrado à ideia de que carro forte aguenta estrada ruim e história difícil. A escada estava pronta para ser subida com fôlego longo. Havia mais mercado do que calendário e a marca parecia ter achado o ponto entre desempenho e preço que abre bairros novos.
É nesse momento que a vida lembra que a grandeza humana é porosa. Em 1920, depois de eventos públicos e de uma temporada de encontros com a indústria em Nova York, os dois irmãos adoeceram. A gripe virou pneumonia. O corpo de John foi cedendo enquanto Horace melhorava. A família assistiu à curva da doença na mesma sala onde tantos planos foram desenhados. John Dodge morreu 10 dias depois e a metade que ficou em pé tentou continuar. Horace manteve o leme por um tempo, cansou, recolheu-se para descansar e no mesmo ano seu fígado cobrou décadas de excesso. Horace Dodge também se foi. No ano em que a marca consolidou um número que a colocaria entre as maiores, o sangue fundador deixou a fábrica órfã. As esposas assumiram a propriedade e delegaram a condução para quem conhecia a casa por dentro, e por alguns anos a marca ainda lançou modelos que falavam a língua do cliente. Mas sem os irmãos, sem a teimosia artesanal que segura padrão no teto, a empresa oscilou. Mudou de mãos, foi vendida para grupos financeiros que calculavam planilhas com menos graxa e mais porcentagem. E num mercado que punia indecisos, as vendas caíram o suficiente para tirar a marca do pedaço mais alto da vitrine. Quando Walter Chrysler apareceu para comprar, levou uma fábrica, um nome e uma herança de engenharia que cabia nos novos planos de uma empresa que queria cobrir várias faixas de preço. Sob nova direção, Dodge encurtou o nome, focou em carros de acesso e mais tarde em máquinas que vestiam músculo no capô. O legado virou linha do tempo e linha de montagem. O que sobra além de estatística são as cenas. 2 meninos descalços arrastando a sola no frio de Niles. O calor da caldeiraria em Detroit e os pulmões pedindo trégua. A imaginação descoberta numa esfera de bicicleta que rodava limpa. Uma oficina que cheirava a limpeza de parafuso bem assentado. A primeira negociação com Henry Ford, o fio da confiança esticado próximo da ruptura. A decisão calculada de trocar pagamento por participação. A Guerra Fria dos dividendos, a ida aos tribunais, a vitória que diz que o capital tem regras que nem o gênio fundador atravessa impune. O campo de golfe particular em frente ao clube que fechou a porta. O velório com cheiro de metal e ausência. A marca que segue porque máquina não chora, mas carrega a memória. Para quem vê apenas a logo estampada no capô, essa história parece apenas a origem de um produto. Não é. É o mapa de decisões entre risco, qualidade e poder, e como homens sem sobrenome aristocrático dobraram aço e circunstâncias para ocupar a própria cadeira. O preço cobrado foi alto, a glória não trouxe tempo, mas o caminho que traçaram ainda está em cada veículo que passa por uma rua empoeirada sem pedir desculpas ao chão. É por isso que a memória importa, não para dourar o passado, e sim para entender o mecanismo invisível de como as engrenagens do mercado giram e de quem paga quando a tração escorrega. Se esta investigação alcança você agora, é porque histórias enterradas sob vitrines merecem luz. O Cadeira do CEO existe para isso. Se este mergulho te acrescentou visão, inscreva-se no Cadeira do CEO e acompanhe os bastidores onde estratégia e destino se encontram em silêncio. Logo mais, outros nomes que viraram marcas sairão da sombra para explicar o que realmente movem a máquina. Os Dodge Brothers não foram notas de rodapé na biografia de Henry Ford. Foram autores de uma parte essencial do capítulo em que o automóvel deixou de ser curiosidade para virar infraestrutura. Eles provaram que governança não é capricho de quem segura papel, é proteção do ciclo que mantém fábrica viva. Eles mostraram que a qualidade é um juramento, que dividendos não são esmola e que participação acionária é tanto alavanca quanto escudo quando o outro lado decide jogar pesado. Eles ensinaram que reputação é o único ativo que a inflação não corrói. E pagaram caro para deixar essa lição clara. Quem passa os olhos rápido pode dizer que é só mais uma história de ascensão e queda. Quem observa com calma entende que é sobre como se constrói poder a partir do nada e como se defende valor quando o parceiro vira rival. Para quem empreende hoje, há nesta narrativa um manual oculto. Escolha parceiros pela precisão e não pelo brilho do discurso. Não adie confrontos que definem regra do jogo. E nunca terceirize a alma do seu produto. Em última instância, a oficina que você constrói por dentro decide se o mundo compra o que você vende por fora. E quando o vídeo termina, a pergunta que fica é sempre a mesma. O que foi perdido no processo valeu o que foi ganho? Cada um responde como pode.
O arquivo histórico responde como deve. O motor do tempo segue rodando e a estrada ainda recebe os que ousam sair do barro. Se chegou até aqui, sabe que este canal não vende truques, vende contexto. Apoie o Cadeira do CEO com sua inscrição para que histórias complexas continuem recebendo o cuidado que merecem. Há muito mais para descobrir sobre as forças ocultas que moldam a economia real. E antes de fechar, deixo um convite que é também um compromisso. Clique em inscrever-se no Cadeira do CEO e acompanhe a próxima investigação. A cadeira de quem decide é pesada e solitária, mas o que acontece nela muda o mundo. É melhor olhar de perto do que aceitar a versão curta que cabe num anúncio.